a gravação. E é isso aí, está com a palavra a professora Ana Beatriz. Olá, boa tarde a todos, a todas. É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. É um tema que tem me preocupado bastante, né, até por isso eu achei importante trazer aqui para a discussão. A ideia hoje é fazer uma abordagem geral, né, falando sobre os fundamentos e os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, e isso vai dar uma ideia do que vai ser necessário para as empresas fazerem, né, para adequar o seu negócio, né, para se conformar à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Rodrigo, você me autoriza aqui? Eu te coloquei. Preciso de autorização agora. Aí, deixa eu colocar aqui. Pronto. Estão vendo aqui, né? Então, trazer esses aspectos da adequação, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. Quando é que a lei foi pensada, né? Qual foi a ideia da Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, foi uma inspiração da Lei Europeia de Proteção de Dados e o problema principal, né, que gerou essa necessidade de se pensar, né, em adequação, em conformidade, né, em como se utilizar dados alheios, isso tudo começou a ficar mais forte. Na verdade, sempre teve, né, uma preocupação grande com a proteção dos dados pessoais, né? Principalmente da década de 80 para cá, isso começou a ficar cada vez mais forte. Mas com os escândalos da Cambridge Analytica e do Facebook, isso tomou uma proporção muito grande e se fez necessário estabelecer parâmetros, né, para a utilização de dados pessoais. Então, o contexto da lei é esse, né, e a inspiração da lei é claramente a Lei Europeia de Proteção de Dados. E aí vocês podem se perguntar, né, mas o que é que eu tenho a ver com isso, né? Lei Europeia de Proteção de Dados, Facebook, Cambridge Analytica, eu não mexo com nada disso. O que que eu tenho a ver com isso? Então, uma primeira pergunta que a gente tem que responder é: quem é atingido pela lei? Essa lei, ela vai ser aplicada contra quem, né? Não é bem contra, tá certo? É bem entre aspas esse contra, mas a ideia de quem deve se conformar a esses requisitos dessa lei. Bom, a nossa lei, ela é um pouquinho mais ampla do que a lei europeia. Tá? A lei europeia, ela só se aplica a pessoas jurídicas que utilizam dados de terceiros. A nossa lei, ela é um pouquinho mais ampla porque ela se aplica tanto à pessoa física, tanto à pessoa jurídica, quanto à pessoa física que faça uso econômico desses dados. Tá? Então, toda empresa, né, pessoa jurídica é aquela pessoa que tem uma existência meramente jurídica, né? Não é uma pessoa natural, não é uma pessoa de carne e osso. Então, toda empresa, ela precisa se conformar à lei, mas não só as empresas, não só as pessoas jurídicas, né? As pessoas físicas também precisam se conformar, né? Ter adequação à lei, desde que elas façam um uso econômico desses dados de terceiros, certo? E aí uma segunda pergunta: quem é protegido pela lei? A lei, ela protege dados de pessoas físicas, né? A lei usa o termo pessoa natural, mas para a gente entender quem é essa pessoa natural, a pessoa natural é pessoa de carne e osso, né? Pessoas físicas. Então, qualquer pessoa, tá? Ah, mas eu não trabalho direto com o consumidor, eu trabalho só com outras empresas. Ah, mas você deve ter algum colaborador que trabalhe com você, né? Se você tem um colaborador, esse colaborador é pessoa, e essa pessoa tem dados, e esses dados devem ser protegidos também. Então, a gente fica, às vezes, com uma ideia de que a lei de proteção de dados, ela tem uma validade para o lado de lá do balcão. E, na verdade, não. Ela protege toda e qualquer pessoa natural, né? Então, todas as pessoas físicas que tenham os dados tratados de alguma maneira por uma pessoa jurídica ou por uma pessoa física que faz uso, né, que tem uma finalidade econômica para o tratamento desses dados. Então, quem é atingido pela lei, pessoa jurídica e pessoa física que tem interesse econômico,
e quem é protegido pela lei, somente as pessoas físicas. E aí, naturalmente, vem uma terceira pergunta, né? E a pessoa jurídica não tem direito a essa proteção de dados? Bom, a gente tem que entender a Lei Geral de Proteção de Dados dentro de um contexto maior. Ela é uma das leis que tratam da proteção de dados, mas ela não é a única lei que trata da proteção de dados. Então, a pessoa jurídica ela também tem direito a essa proteção de dados, mas essa proteção não é resguardada por essa lei especificamente. Mas nós temos outros instrumentos normativos que resguardam a proteção dos dados de pessoas jurídicas, né? A gente tem proteção à propriedade intelectual, proteção à propriedade industrial, proteção à imagem. A gente tem outros direitos relacionados a dados que são resguardados por outros instrumentos normativos, que não essa lei, tá? Então, não é porque a pessoa jurídica não é protegida pela Lei Geral de Proteção de Dados que ela não tem proteção jurídica. Ela tem proteção jurídica, sim, mas essa proteção é feita por outros instrumentos jurídicos, certo? Beatriz? Oi? Só um aviso, a tela que está apresentando para a gente é a tela na versão do apresentador, sabe? Então, a gente está visualizando aqui a sua tela, que pode ter algum tipo de anotação e tudo mais, e Entendi. não de apresentação mesmo. Tá dando para acompanhar, certo? Só lhe avisando que a gente está vendo, a gente consegue ver, por exemplo, o slide atual e o próximo slide, então preciso. Entendi. Se eu puxar para cá, vocês veem o próximo slide? Aí já não dá para ler, tá? Mas ficou melhor, ficou mais legível. Fica melhor? Ficou mais legível. Eu não tô... Deixa eu ver. Eu acho que eu não consigo compartilhar outra tela. Deixa eu ver aqui se eu consigo ir para a tela 2. Eu acho que eu vou para a tela 2 aqui. Agora deu certo? Veja aí. Sim, tá um pouco. Tava pequenininho, mas agora... Esse que é o problema, né, Dani? Mas consegue ler? Dá para ler? Eu consigo ler, tranquilo. Então tá. Então vamos continuar nessa daí. Senão eu posso voltar para outra e tirar essas anotações aqui. O pessoal está dizendo aqui que está sentindo que está muito pequeno. Às vezes alguém está no celular, né? Fica ruim para... Pequeno, né? Deixa eu voltar para a tela 1. Eu acho que estava melhor. Assim, tá melhor? Perfeito. Dá para a gente acompanhar. Tá bom? Desculpa a interrupção. Imagina. Não, vai me avisando. A ideia é ser mais informal mesmo, não é ter muita formalidade, não. É importante que todo mundo esteja acompanhando para poder pegar as informações, né? Pois bem, então a gente já entendeu quem é atingido pela lei, quem é protegido pela lei, e vimos que a pessoa jurídica também tem direito à proteção de dados e ela vem, né, a partir de outros instrumentos. Essa Lei Geral de Proteção de Dados não é a única também que trata, né, da proteção dos dados das pessoas físicas também, né? Então, a gente tem outros instrumentos que a gente não pode esquecer, começando pela Constituição. A Constituição resguarda o direito à privacidade, à intimidade, à honra. Então, a gente tem que tomar cuidado, na verdade, com todo o ordenamento jurídico, né? Não só com a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é mais um instrumento que vem garantir, que vem assegurar que todos esses direitos, né, fundamentais, eles sejam respeitados, né, e sejam cumpridos, né, pelas pessoas físicas e pessoas jurídicas. Bom, aí vem uma quarta pergunta, que também é muito natural, né? O que acontece se eu não cumprir a lei? A lei, ela traz, essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz uma série, né, de parâmetros para você se adequar, e se a empresa não se adequar a esses parâmetros, ela pode sofrer advertência, pode ter uma multa de 2% até 50 milhões de reais, 2% de faturamento até 50 milhões de reais, pode ter o bloqueio dos dados e pode ter, né, essa é uma ordem gradativa de penalidades, a eliminação de dados. Então, você imagine uma empresa que trabalhe basicamente com dados, né, ela faz tratamento de dados, esse é o objeto dessa empresa, a partir do momento que ela
tem uma penalidade de bloqueio de dados, a atividade empresarial dela fica bloqueada. Isso é mais grave até do que pagar uma multa de 50 milhões de reais, porque a gente acaba inviabilizando o funcionamento da empresa. E a eliminação dos dados, aí é que retira totalmente a empresa do mercado, porque ela trabalhava com manipulação de dados, né, com tratamento de dados, e pelo mau uso que ela fez daqueles dados, ela perdeu o acesso aos dados, que é um patrimônio, né, da empresa. A empresa, hoje a gente fala que os dados pessoais, né, são um grande patrimônio que as empresas acabam adquirindo ao longo do seu tempo, ao longo do tempo, né? E essa venda dos dados, ela também é algo que é regulamentado pela lei. Bom, um primeiro tópico que naquela listinha, né, de sugestões que se quis esclarecer é a diferença entre dados pessoais e dados sensíveis. Por que é importante fazer essa diferenciação? Porque existe o que a gente chama de base legal, né? Existem formas diferentes de uso dos dados pessoais, se eles forem sensíveis e se eles não forem sensíveis. Tá? Então, a gente tem uma regulamentação específica para o uso de dados pessoais considerados sensíveis. Então, é importante saber a diferença dos dois para a gente poder entender qual forma de regulamentação, né, qual base legal eu posso utilizar para esses dados. Então, são dados pessoais. Né? Viviane, se você puder desligar seu microfone, está fazendo um barulhinho aqui, tá? Interferência. São dados pessoais, nome, idade, endereço, filiação, números de documentos, foto, contatos, vínculos empregatícios. Né? São exemplos de dados pessoais. E aqui eu tenho exemplos de dados que são sensíveis, né? Dados considerados sensíveis. Origem racial ou étnica, religião, opinião política, gênero, saúde, dados de saúde, dados genéticos, biometria, histórico médico. Só aqui a gente já começa a perceber que muitas empresas trabalham com dados sensíveis. Né? Quando a gente tem, por exemplo, aquele equipamento para você entrar na academia que pega a sua digital para você entrar, é biometria. Outro equipamento que faz a leitura facial, né, para te autorizar a entrada, isso também lida com dados sensíveis. Esses dados sensíveis, eles demandam um cuidado muito maior, tá? A previsão legal, né, a lei estabelece um artigo que define como eu posso usar esses dados sensíveis. Tá? A utilização deles ela é bem mais restrita do que a utilização dos dados pessoais, tá certo? E aí tem uma discussão muito grande aqui, que é bem interessante, como a lei é nova, ela entrou em vigor há pouco tempo, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela foi constituída no início de outubro, a gente ainda não sabe, e ela ainda não começou a ser aplicada, ou seja, ela já está em vigor, mas ela ainda não está funcionando para fins de aplicação de penalidade. Então, a gente ainda está naquele ambiente, né, meio movediço, de que a gente não sabe exatamente qual vai ser o tamanho da régua que vai medir a aplicação dessa lei. Mas uma discussão que já tem sido bem, está sendo bem robusta na internet, com relação às fotos, né? Porque a partir das fotos você pode ter acesso a informações que são sensíveis, né? Origem racial e étnica. Então, essa questão de você poder divulgar fotos de pessoas, isso tem sido muito discutido, tá? A questão de gênero, de origem racial e a própria biometria, elas são atingidas quando você divulga uma foto. Então, o cuidado, né, com dados, que parece que quando você fala de dados, são só letras e números, né? Mas não, esses dados podem ser imagem também, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. São dados sensíveis, então a gente tem uma regulamentação mais restrita. As possibilidades de uso, elas são mais restritas. E aí eu falei dessas bases legais, né? E eu vou falar agora das bases legais para a utilização de dados pessoais de maneira genérica, tá? E não dos dados pessoais sensíveis.
nós temos algumas bases legais. O que são bases legais? É a forma que a lei encontra para autorizar o uso de dados pessoais. Porque, pelo que a gente estava falando até agora, fica parecendo que a gente não tem mais como usar dados, né? Fala, poxa, então eu não posso usar mais nada, né? Eu não posso usar mais dado pessoal nenhum de ninguém, dos meus clientes. Como é que eu faço, né? Eu tinha um cadastro enorme aqui de clientes com um monte de dados. Eu não posso usar mais nada? Pode. O que a lei fez foi regulamentar, né? Como eu posso usar esses dados. Então, eu não tenho uma proibição de uso, mas eu também não tenho uma autorização completamente livre de amarras para a utilização desses dados, né? Eu tenho uma regulamentação, posso usar desde que eu respeite esses limites legais. Então, quais são as bases legais, né? A primeira, e mais divulgada, né, e que muita gente acha que é a única base legal, é a do consentimento. Né? O que é o consentimento? Eu tenho a autorização, né, livre e informada. Então, o consentimento ele tem que ser livre, ele não pode ser obtido, né, de maneira compulsória. Então, ele tem que ser livre. Olha, eu autorizo a utilização dos meus dados para esses fins. Tem que ser informado. A gente vai ver depois, eu acho importante trazer para vocês, estava até falando com o Rodrigo quando a gente estava preparando essa apresentação aqui, eu vou trazer para vocês de uma maneira, claro, não tão jurídica, mas os princípios e os fundamentos da lei, porque esses princípios e esses fundamentos, eles esclarecem bem a ideia desse consentimento livre e informado, tá? E a gente vai ver que um dos princípios, né, da lei é justamente esse da informação, né? E um dos fundamentos é a autodeterminação. Né? Eu sou responsável por definir como é que os meus dados são utilizados, tá certo? Então, o consentimento, ele pode existir, é uma das bases legais, é obter o consentimento do usuário, né, do titular. A gente vai ver depois os termos que a lei usa, né? O titular dos dados. Precisa ser por escrito? Precisa ser por escrito. Por quê? Porque eu preciso demonstrar que eu tenho aquele consentimento. E aí a pessoa vem e fala, olha, usaram meus dados aqui para me oferecer uma propaganda e eu não autorizei esse uso de dados para receber propagandas. E aí a empresa vai e fala, não, olha, eu tive aqui o seu consentimento, né? Quando eu te ofereci um produto gratuito, você me autorizou aqui a usar esse seu dado para te oferecer produtos dos meus parceiros, né? Eu disse que eu tinha alguns parceiros nessas áreas específicas e você me autorizou. Então, eu tenho que manter isso guardadinho, porque essa vai ser a minha defesa. Olha, eu não ofendi a Lei Geral de Proteção de Dados, porque eu fiz, realmente, eu usei os dados, fiz esse tratamento de dados, mas fiz com o consentimento, e esse consentimento foi livre e informado. Então, não pode mais ter aquelas letrinhas pequenininhas, não podem ser informações genéricas, né? O que eu vou fazer com esses dados? Eu vou entregar a parceiros, tá? Que parceiros são esses, né? Qual vai ser a utilização que vai ser dada a esses parceiros? Então, eu tenho que informar adequadamente o titular dos dados qual vai ser a utilização. Então, a gente já viu que o consentimento ele é uma forma que me permite a utilização dos dados, mas que ela é um pouco complexa, né? Porque ela demanda essa informação que deve ser adequada, e o consentimento ele tem que ser livre. E a gente vai ver que o consentimento ele pode ser revogado a qualquer momento. A qualquer momento eu posso entrar na plataforma e falar, eu não quero mais. Tá? E aí eu tenho que informar também ao titular quem vai ser o responsável por receber essa demanda do titular, tanto para saber quais são os dados que eu tenho, como é que eu estou utilizando, e para permitir que eu revogue esse consentimento. Tá? A gente vai ver quem é essa figura já já. Então, primeira base legal é o consentimento. Tá? Segunda base legal é cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. A gente tem uma figura ali, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? Quem é o controlador? Controlador, já vou adiantando, porque a gente depois já adianta ali na frente. Controlador é a pessoa que toma as decisões com relação à utilização dos dados dos titulares, né? Então,
eu tenho um banco de dados ali, o controlador é aquele cara que toma a decisão. Às vezes ele é o dono da empresa, ele é o sócio majoritário, né? Em cada momento a gente pode identificar, né? A lei, ela fala ela define quem é o controlador a partir da função que ele exerce. E essa é a função de tomar decisões, né? Quem decide como aqueles dados são utilizados. Então, o controlador, ele precisa, sei lá, cumprir ele recebe uma determinação judicial de que ele tem que dar alguns dados. Pronto, ele está cumprindo uma obrigação legal, porque ele é obrigado a cumprir ordens judiciais, né? Se eu tenho que cumprir uma obrigação regulatória, eu tenho que enviar para para a Agência Nacional da Aviação o nome dos passageiros que estavam num determinado voo. Então, eu estou cumprindo uma obrigação regulatória. Tá? Então, eu tenho a possibilidade de usar os dados e de fazer tratamento desses dados, mesmo que sem o consentimento, se for para cumprir obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Então, vejam que eu já tenho duas hipóteses aqui de utilização. Uma delas apenas é o consentimento. Tá? Então, outra é cumprimento de obrigação legal. A gente tem várias, tá? Eu selecionei aqui algumas que são as mais relevantes. Para cumprimento de contrato. Então, veja, eu sou advogada. Eu tenho um cliente que vem aqui e eu faço um contrato de prestação de serviços advocatícios com ele. Para defender os interesses desse meu cliente, vamos dizer que ele me contrate para fazer a defesa num processo judicial. Para eu fazer a defesa dele, eu vou ter que tratar os dados dele, né? Eu recebi vários dados, recebi um monte de foto, um monte de informação, vários dados que viabilizam a identificação desse meu cliente. Né? Quem lê minha peça vai saber de quem eu estou falando, porque eu identifico a pessoa. Eu tenho lá um nome, eu tenho RG, eu tenho CPF, eu tenho endereço, todos aqueles dados pessoais. Dependendo do que for discutido, imagina que seja uma ação de família, eu tenho dados sensíveis ali no meio, eu preciso de autorização para usar cada um desses dados por escrito? Não, né? Essa autorização, ela decorre do cumprimento do contrato. Eu tenho um contrato com a parte, e para eu cumprir esse contrato, eu tenho que utilizar esses dados, né? Eu estou vendo aqui algumas perguntas no chat. Eu vou ler depois, tá certo? Só para não perder aquele linha de raciocínio. E, às vezes, essas perguntas elas vão ser respondidas aqui pelo que eu vou falar. Tá? Então, se não for respondida, aí depois você me diz aí, Luciana, se manteve a dúvida ou não, tá certo? Então, para cumprimento de contrato, eu não preciso de autorização, não preciso desse consentimento expresso e por escrito, porque ele decorre do próprio objeto do contrato, tá? Outra base legal é o exercício regular de direito em processos. Então, veja só, imaginem que esse meu cliente aqui que me procurou, ele na verdade, ele é réu num processo. E eu, para defender os interesses dele nesse processo, eu vou ter que ir atrás de informações de dados pessoais da outra parte. Eu posso usar esses dados sem o consentimento? Claro que eu posso usar esses dados sem o consentimento. Eu não posso, por óbvio, expor a pessoa, né, expor a privacidade da pessoa à toa, né, sair, levar para a imprensa, isso eu não posso. Né? Mas, dentro do processo, né, para exercer regularmente o direito de defesa da pessoa dentro de um processo judicial, ou administrativo, ou um processo arbitral, eu posso usar os dados pessoais de outra pessoa sem o consentimento dela, porque, obviamente, ela não me daria o consentimento para eu usar para uma tese de defesa que é contrária aos interesses dela, né? Então, é uma outra base legal. Eu não preciso do consentimento, mas eu posso usar dados pessoais de uma pessoa natural, de pessoa física, para exercício regular de direitos em processo judicial. Essa daqui é a base legal que está no inciso 10 e que ela é a que traz mais dúvidas. Para atender interesse legítimo do controlador. Tem muitas empresas que estão fundamentando o tratamento de dados que elas fazem nesse inciso, tá? Que é atender interesse legítimo do controlador. Para isso, eu não precisaria do consentimento. A grande questão é, o conceito de interesse legítimo, ele é muito fluido. Eu vou dar um exemplo de uma professora que ela mesma conta esse exemplo, né, do que ela tem feito, mas eu acho que ele é bem representativo e talvez ele torne mais fácil de se entender
o que é esse interesse legítimo. E depois eu vou dizer o entendimento contrário de um outro advogado que trabalha com essa área de regulamentação e de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, que o entendimento dele é contrário. Essa professora, ela disponibilizou um e-book na internet de graça. Mas tudo que é de graça, a gente sabe que, na verdade, é uma amostra grátis, e o que é de graça tem preço. E você paga com os seus dados, né? Com os dados pessoais que você acaba colocando ali para ter acesso àquela amostra, ou aquele serviço, ou aquele produto gratuito. Então, ela colocou um e-book pequenininho, de graça na internet. Para você acessar, você precisa colocar o seu nome e o seu e-mail. Bom, ela vai usar o seu nome e o seu e-mail para mandar novas propostas, dessa vez de produtos que estão à venda, que não serão gratuitos, né? Ela entendeu que essa atitude está dentro dessa base legal, de atender interesse legítimo do controlador. É um interesse legítimo manter a sua venda? É um interesse legítimo, eu acho que sim. Mas tem um advogado bem famoso que atua nessa área de regulação da LGPD e ele entende que não. Ele entende que, nesse caso, eu precisaria do consentimento livre informado. Precisaria estar escrito lá, olha, a partir do momento em que você me oferecer esses dados, eu passarei a te oferecer produtos. Você concorda com isso? E eu teria que ter esse consentimento, né? Do sim, concordo, né? Concordo em receber esses produtos. Como eu disse, a gente ainda está num momento muito nebuloso com relação a essa lei e a gente não sabe exatamente qual vai ser o rigor da aplicação da lei. Eu acho que esse primeiro e esse último, né, o consentimento e o interesse legítimo, são os dois pontos que causam mais tormenta, né, que são mais tormentosos para a gente conseguir enquadrar. Então, a gente teria que estar bem respaldado mesmo para que esse consentimento ele tem que ser bem informado, tem que ser bem claro para a gente conseguir estar adequado, e esse interesse legítimo ele tem que estar bem delimitado para que esteja, né, para que a atuação da empresa esteja em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Aí você pode perguntar, mas é só isso? Né? Só nessas hipóteses? Não, tem ainda outras hipóteses que não têm a ver diretamente com essa finalidade comercial das empresas, né? Então, você vai falar, então eu não posso mais dar o telefone de ninguém para ninguém que me peça, um fulano me ligou e falou, dá o telefone daquela sua amiga que a gente conheceu no jantar outro dia, eu não posso mais dar o telefone da pessoa, porque é dado pessoal e é protegido. Aí você fala, não, nessas hipóteses pode, porque lembra lá no comecinho que eu disse que somente pessoas físicas que façam uso econômico desses dados. Se é para ter uso econômico, vamos dizer que eu seja contadora e eu trabalho como autônoma, eu trabalho da minha casa, sou uma pessoa física que presta serviço. Eu não posso dar contato dos meus clientes para outras pessoas. Não, por quê? Porque aqueles dados eu tenho acesso, muito embora eu seja pessoa física, eu tenho acesso àqueles dados para fins econômicos, que é o exercício da minha profissão. Tá dando para perceber a diferença? É bem diferente de eu dar o telefone de um amigo para um outro amigo. E aí eu não tenho fim econômico, né? Então, as finalidades são exclusivamente particulares. E quando os fins são exclusivamente particulares, eu posso utilizar esses dados, tá? Então, não é um rompimento total com o mundo social, né? Eu posso continuar fazendo uso desde que eu não tenha finalidade econômica. E também, dentre outras possibilidades, né? Tem outras, várias na lei, eu estou trazendo só algumas, algo que interessa bastante para o FRN, né? A utilização para fins acadêmicos. Posso usar também para fins jornalísticos, para fins artísticos, para fins acadêmicos. Eu tenho sempre que delimitar a utilização desses dados, tá certo? E sempre que possível, usar de maneira anônima. A gente vai ver que um dos conceitos que a lei traz, né, é a anonimização dos dados. E a utilização para fins acadêmicos e para fins de pesquisas também, pesquisas
IBGE, que faz pesquisas com dados das pessoas, né? Eu posso usar esses dados, mas eu tenho que anonimizar, eu tenho que tornar aquilo um dado anônimo. Então, para fins acadêmicos, às vezes eu tenho pesquisas na UFRN, muitas pesquisas que eu faço, elas envolvem analisar processos judiciais. Esses processos judiciais, eles trazem neles dados pessoais, né? Dados pessoais são aqueles que permitem a identificação de uma pessoa, que podem ser sensíveis ou não, como a gente já viu. Eu posso usar esses processos para fazer pesquisa? Eu posso. Mas, se for possível, sempre que possível, eu vou anonimizar esse dado. Falo, olha, num processo tal, uma pessoa X, né, entrou com uma ação contra uma pessoa Y, o resultado foi esse. Então, eu anonimizo. Tá? Para pesquisa acadêmica, quantitativa, isso fica mais fácil, né, porque eu tenho só em percentuais, tantos por cento para isso e aquilo. Os conceitos principais da lei. Primeiro, o conceito de tratamento. O conceito de tratamento da lei é extremamente amplo, né? O conceito de tratamento vai desde arquivo, a uso, a tratamento. O simples fato de você ter os dados já é tratamento para a lei, né? A lei, ela coloca, cadê aqui? Conceito super amplo. Tratamento. Toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Então, veja que é um negócio super amplo. Né? Basta ter os dados arquivados que eu já estou tratando dados. E aí a gente começa a refletir naquela ideia, né, que se tinha de que quanto mais dados eu tiver do meu cliente, melhor. Talvez essa ideia não seja mais adequada. Né? A partir da Lei Geral de Proteção de Dados, eu tenho que limitar, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente a ideia, né, a partir dos princípios, eu tenho que ter só os dados que forem necessários para a minha utilização, porque só o fato de eu arquivar esses dados, de eu ter um banco de dados, já implica um tratamento, tá bom? Então, o conceito é bem amplo. Segundo, de anonimização, que é esse que eu já tinha falado, né, que é tornar esse dado anônimo. Ao invés de eu falar que é João, José e Pedro, que são alunos da turma, tiraram nota abaixo de 4. Não, eu posso falar, olha, na turma de 20 pessoas, eu tive 3 alunos que tiveram nota abaixo de 4. Então, eu consigo ter uma ideia geral sem precisar personalizar, né? Sem precisar identificar aquelas pessoas. Eu anonimizo os dados, tá? Então, a anonimização é algo importante para a lei. DPO ou encarregado, né? O nome mais comum que a gente tem ouvido falar é DPO, né? Que é o responsável pelo... ele funciona, para vocês imaginarem, conseguirem visualizar a função desse DPO, ele é como se fosse um grande ouvidor da empresa. Tá? Ele que é quem vai fazer a interlocução entre o titular dos dados e a empresa e entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e a empresa. Então, ele é um centralizador dessa comunicação, certo? Tanto entre a empresa e o titular dos dados, quanto entre a empresa e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, ele é uma figura importante. É obrigatório ter? É obrigatório ter. Por quê? Porque toda vez que eu lido com dados, eu tenho que, a gente vai ver que um dos princípios é a transparência, eu tenho que dizer às pessoas o que eu estou fazendo com os dados delas. Né? Então, esse DPO, né, ou encarregado, aqui encarregado é um nome meio feio, né? Mas é o nome que a lei usa o nome encarregado. Ele é o responsável por dar essas informações aos titulares, tá certo? Outro termo importante da lei é operador. Quem é o operador? É qualquer pessoa que faça o tratamento de dados. Tá? Então, se eu sou responsável pelo arquivo, eu sou operador de dados. Se eu sou responsável por elaboração de campanha de marketing, eu sou operador de dados, porque eu estou lidando com aqueles dados pessoais que a empresa possui.
Titular. Titular é a pessoa natural, a pessoa física, que é a detentora daqueles dados. Tá? Então, eu sou a titular dos meus dados pessoais. Né? Então, para gravar essa nossa reunião aqui, o Rodrigo me pediu autorização. Eu autorizei. Por quê? Porque ele está usando dados pessoais que me identificam. Né? Não só o meu nome, como dados biométricos. Né? Vocês veem a minha cara e isso me identifica. Então, eu preciso da minha autorização, o meu consentimento, que é uma das bases legais para a utilização desses dados. Né? Então, o titular é o dono dos dados pessoais. Controlador. Quem é o controlador? Controlador, como eu já tinha dito, é aquela pessoa que toma as decisões com relação à utilização dos dados. Normalmente é o dono da empresa ou o sócio administrador, né? Aquela pessoa que toma as decisões com relação à utilização dos dados. E eliminação, que é um outro termo importante que a lei traz. Eliminação é a exclusão dos dados. Né? Então, toda vez que a lei falar em eliminação, ela está falando em como eu faço para excluir esses dados, que é outra coisa que eu tenho que tomar muito cuidado, né? Em como fazer essa exclusão. É engraçado, a minha avó era bibliotecária, e aí você fica pensando, nossa, uma velhinha bibliotecária, o que ela vai saber sobre proteção de dados? Mas ela era uma pessoa à frente do seu tempo, e ela sempre falava para tomar muito cuidado com o lixo. Né? O lixo é uma fonte de informação muito grande. Então, como você descarta esses dados? Porque veja que essa proteção ela não se dá só para dados na internet, né? Ela se dá para qualquer tipo de dados. Então, a sua forma de descarte de dados, ela tem que ser muito bem pensada também para você proteger os dados que estão sendo descartados ali. Tá? Então, seu lixo físico, ele é uma fonte de dados. A gente tem que tomar cuidado em como descarta. E o lixo eletrônico também. A gente tem que tomar cuidado em como faz esse descarte de dados, tá? E quais são os fundamentos da lei? A gente viu alguns conceitos principais e a gente tem os fundamentos da lei. O que é importante saber os fundamentos? Porque tanto os fundamentos quanto os princípios, eles são como se fossem as lentes pelas quais eu devo ler a Lei Geral de Proteção de Dados. Todos os dispositivos que estiverem na lei, eles devem ser lidos a partir dessas ideias. Fundamento número 1 é o respeito à privacidade. Ele não vem com a lei. Se eu excluísse esse dispositivo da lei, eu não estaria isenta do respeito à privacidade, porque o respeito à privacidade está na Constituição como direito fundamental. Então, ele não pode ser alterado nunca. Então, o respeito à privacidade, ele está previsto como fundamento da Lei Geral de Proteção de Dados, mas ele está previsto também em outros diplomas, tá? Então, respeitar a privacidade é algo fundamental. 2, autodeterminação informativa. O que é isso? Eu, titular dos meus dados, sou a pessoa que determina a quem essas informações devem chegar. Então, é a autodeterminação. Eu determino quem pode ter acesso aos meus dados, e não a pessoa que está coletando, né, os meus dados, certo? Liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. Essa coleta de dados, ela não pode ter por objetivo a limitação de nenhum desses direitos fundamentais, tá? Então, eu tenho que respeitar a liberdade de expressão das pessoas e eu não posso usar os dados coletados a partir disso para limitar os direitos fundamentais. Inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Ainda que a pessoa dê o consentimento para você utilizar os dados dela, essa utilização não pode representar uma violação da intimidade, da honra e da imagem dessa pessoa. Tá? Esses são direitos fundamentais garantidos pela Constituição e eu não posso, ainda que com um consentimento, a gente já viu que esse consentimento ele tem que ser muito claro, muito dirigido, né? Muito direcionado à finalidade que eu vou utilizar os dados, eu não posso violar a intimidade, a honra e a imagem das pessoas. Desenvolvimento econômico e tecnológico e inovação. E aí vocês vão falar, bom, mas a lei está protegendo os dados pessoais, mas de outro lado, ela também quer garantir o desenvolvimento econômico, tecnológico e a inovação. Né? Eu tenho que permitir esse desenvolvimento tecnológico.
Eu não posso limitar, falar, bom, agora o Parque Tecnológico do Instituto Metrópole Digital, ele não faz mais o menor sentido, porque toda a inovação tecnológica está limitada agora pela LGPD. Não, não. A LGPD também resguarda o desenvolvimento econômico, tecnológico e de inovação. Porém, dentro dessa regulamentação, protegendo a intimidade, a vida privada e a privacidade das pessoas. E também se ampara a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Porque muitas vezes a gente vê a utilização desses dados pessoais como uma forma de concorrência desleal. Então, a gente tem que primar também pela proteção da livre concorrência e da defesa do consumidor. E, por último, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Isso tudo aqui fica meio juridiquês, né? Então, eu traduzi em duas frases aqui que quase que se contrapõem. Mas é a ideia do equilíbrio que essa lei visa estabelecer. Eu quero proteger o desenvolvimento, a inovação e a liberdade, então as empresas elas têm essa liberdade para implementar novas tecnologias, para trazer inovação e para desenvolver novas tecnologias, porém respeitando a privacidade, o direito de informação e a autodeterminação das pessoas, certo? Então são dois valores que são conjugados nessa regulamentação do uso dos dados pessoais. E quais são os princípios da LGPD? Vou passar rapidinho, né, para a gente já ir encaminhando aqui para as nossas necessidades aqui. Bom, a finalidade. Finalidade é um dos princípios da LGPD. O que é isso? Eu tenho que definir qual é a finalidade específica que eu vou usar aquele dado. Então, lembra que eu dei o exemplo daquela professora que colocou o e-book e que quando ela oferece aquele produto gratuito, ela está buscando dados. Ela guardou lá o nome da pessoa e o e-mail da pessoa. Qual é a finalidade? Para que ela usou o nome e o e-mail? Por que ela não pediu o telefone também? Por que ela não colocou endereço? Bom, a finalidade, ela tem que descrever ali. Então, coloque aqui o seu nome e o seu e-mail, porque vou utilizar os seus dados para enviar produtos que talvez, propaganda de produtos que talvez sejam do seu interesse. Então, melhorar, tem um termo, né, que as empresas usam, que é melhorar a experiência do usuário. Isso pode, mas eu tenho que deixar isso bem claro, né? Então, eu tenho que ter uma finalidade, e essa finalidade ela tem que ser expressa de maneira clara, né, que é aquele negócio da informação que a gente estava falando. Segundo, a adequação. A utilização desses dados, ela tem que ser feita de maneira adequada. Então, eu tenho que, primeiro, ter uma qualidade maior dos dados, né? Os dados que eu tenho arquivados tem que ser, a gente vai ver que a qualidade de dados é um outro princípio, mas eu tenho que ter dados de qualidade para poder usar de maneira adequada. Então, a utilização dos dados que eu arquivei, elas têm que ser adequadas à finalidade que eu informei ao titular. Tá? Terceiro, a necessidade. Eu só peço os dados que são estritamente necessários. Então, aqui volto para aquela ideia que eu falei anteriormente, que a gente tinha uma impressão de que quanto mais dados eu tivesse, era melhor. Hoje em dia, não. Eu tenho que demonstrar a necessidade de arquivar aqueles dados. Então, alguém estava me perguntando alguma coisa da Comperv, né? Eu preciso guardar todos os dados de todas as pessoas que já se utilizaram, né, que já fizeram provas pela Comperv? Não. Mas talvez seja importante para fins estatísticos eu saber alguns dados, inclusive dados sensíveis, desde que anonimizados para fins estatísticos. Isso pode ser importante, isso pode ser necessário para eu melhorar o meu serviço, para eu ter uma ideia de qual é o meu público-alvo, de qual é o meu consumidor. Mas eu tenho que somente tratar, e lembre que tratar é arquivar, é tratar, né? Eu só posso tratar dados que sejam necessários. Então, não posso ter mais dados do que aqueles necessários à minha finalidade, certo? Então, a necessidade é isso. Eu só posso pedir os dados que são necessários àquela prestação de serviço, tá?
E eu tenho que deixar isso bastante claro. Livre acesso. Eu, titular dos dados, eu tenho que ter livre acesso aos dados, aos meus dados que estão sendo tratados pela empresa. Tá? Então, a figura que me dá esse livre acesso é o DPO, né, ou encarregado, como a gente falou. Eu tenho que ter livre acesso a quais os dados e, eventualmente, a revogação do consentimento, se é que a base legal que está sendo usada para a utilização dos meus dados é o consentimento. 5, a qualidade dos dados, que eu adiantei um pouquinho quando falei da adequação, significa que os dados que eu tenho arquivados, eles têm que ser de qualidade, ou seja, eles têm que ser atuais. Eu não posso ter um banco de dados, teve um caso de uma empresa que estava conversando aqui, aí ela estava falando, não, porque a gente tem um banco de dados desde 1960. Eu falei, massa, mas esses dados que estão aí de 1960, muito provavelmente, esses dados não são dados de qualidade. Por quê? Não são dados que estão atualizados. Eles têm uma finalidade estatística, ok? Mas aí eu anonimizo esses dados para a finalidade estatística. Então, eu posso falar, olha, em 1960, 80% dos meus clientes eram pessoas residentes num determinado bairro. Para isso é importante. Mas eu não posso ter esses dados ligados às pessoas, porque a qualidade desses dados já não é a melhor. Essas pessoas muito provavelmente não moram nesse mesmo endereço, eu não sei nem se essas pessoas estão vivas. Às vezes elas mudaram de nome, né? Tem pessoas que quando se casam mudam um nome. Eu não sei se essas pessoas elas alteraram algo com relação àqueles dados, telefone. Então, esses dados, eles não têm qualidade. Qualidade dos dados significa a fidedignidade, significa que esses dados são fidedignos à realidade. Transparência, eu tenho que ser transparente. Né? Olha, eu vou usar, por isso que eu gostei daquele exemplo daquela professora do e-book. Ela fala, eu vou usar os seus dados para te oferecer produtos que acho que são do seu interesse. Né? Eu estou sendo transparente. Essa transparência, ela deve se dar em todos os níveis, tá? Tanto com relação a essa coleta do consentimento, com relação à utilização dos dados e com relação ao livre acesso também. Segurança. Eu sou responsável pela segurança dos dados que eu faço o tratamento. Tá? Então, por exemplo, uma empresa aí do Parque Tecnológico que tenha um banco de dados e que vá trocar informações com uma outra empresa que está sediada num outro país. Você é responsável por saber qual é o tipo de proteção de dados que essa outra empresa e que esse outro país fazem para assegurar ao titular que os dados dele estão em segurança. Você não se exime da responsabilidade quando fala, não, mas esse serviço aqui eu terceirizei e foi essa outra empresa que realizou, que teve o vazamento de dados. Não, você é responsável pela segurança dos dados que foram entregues a você a partir dessa dinâmica da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Então, eu tenho que ter muito cuidado com esses dados que eu sou responsável. Tá? Eu sou responsável pela segurança desses dados. Então, eu tenho que manter, por exemplo, antivírus, eu tenho que demonstrar que eu cuidei, né, que eu tomei todos os cuidados para manter esses dados em segurança. É claro que eu não tenho como assegurar 100%, né, de certeza de que não vai haver vazamento, isso e aquilo, mas eu tenho que demonstrar que eu me cerquei de toda a segurança possível para manter aqueles dados seguros. Tá? Prevenção. Eu tenho que me munir, né, de instrumentos que previnam a utilização inadequada desses dados, tá? E uma das formas de prevenção, e por isso também a minha preocupação, né, em trazer essas informações, é saber que as empresas são responsáveis por todos esses dados que elas eventualmente armazenem ou que façam outro tipo de tratamento. Então, eu tenho que me prevenir, né? E uma das formas de prevenção é justamente fazendo essa adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Não discriminação. Não posso usar dos dados pessoais para praticar discriminação. Tá? Nenhuma forma de discriminação ela é permitida pela Lei Geral de Proteção de Dados. E a responsabilização e prestação de contas.
né? Eu estou usando os seus dados, eu me responsabilizo por eles e eu tenho que prestar contas se eu fiz o uso adequado dentro da finalidade estabelecida e se só usei os dados que eram necessários ao atingimento daquela finalidade, tá? Em resumo, né, para sair do juridiquês aqui desses princípios, eu tenho que usar o mínimo necessário, exclusivamente para a finalidade contratada, com transparência, confiabilidade e segurança, tá? Isso daqui é o resumo de todos os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, na prática, o que acontece? Bom, esse aqui é um caso, né? Isso aqui é uma mesa de trabalho com o computador com a tela aberta, né? E com documentos aqui em cima. Se esses documentos ou essa tela tem dados pessoais, seja de um colaborador, seja de terceiro, eu tenho que ter algum mecanismo de proteção desses dados, né? Então, vejam que coisas simples podem gerar uma quebra nessa segurança da proteção de dados, tá? Então, uma proteção de tela, toda vez que eu saio da sala, é algo que viabiliza uma proteção de dados, né? Não deixar documentos com dados pessoais em cima da mesa, né? Assim, facilmente visível. Qualquer pessoa que entra na sala vai ter acesso àquela informação, né? E eu sou responsável pela segurança dessa informação. Agora, esse dessa revista é algo que ainda mais chama mais atenção e tem a ver com o lixo, né? Que eu estava falando. A mãe estava passeando no shopping e numa loja de bolsas ela viu a foto da filha dela. E aí ela foi ver, né, o que era aquele papel. Aquele papel era o currículo que a filha tinha mandado para trabalhar na loja, para ser uma colaboradora, né? Você quer um documento que tenha mais informações pessoais do que um currículo, né? Tem praticamente todas as informações pessoais, sensíveis e não sensíveis. E o que a empresa fez? Ela não utilizou aqueles currículos e reutilizou os papéis. Um cuidado que parece bobo, né? Mas que resulta numa infringência à Lei de Proteção de Dados. Ela reutilizou aquele papel para colocar como etiqueta de preço de uma bolsa, né? Infringência à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Quais são as necessidades de adequação de uma empresa? Todos os dados que forem coletados no Brasil. E dados que são coletados no exterior? Dados que são coletados no exterior, eu não tenho como proteger pelo sistema jurídico nacional. Tá? Então, o que eu protejo pela Lei Geral de Proteção de Dados são os dados que são coletados no Brasil. Dentro e fora da internet, né? Eu dei alguns exemplos aí de dados que não foram coletados pela internet. A entrega de um currículo físico, por exemplo, é um dado que não foi coletado pela internet. Essa adequação, ela demanda um trabalho de vários setores da empresa, não é um setor só. É só o jurídico que vai fazer isso, é só a TI, é só o marketing, é só o RH. Não, são vários setores da empresa que vão precisar fazer essa adequação. A adequação, ela é obrigatória para o tratamento de dados de pessoa física, como a gente já falou. Isso implica uma revisão das políticas de segurança da empresa. Tá? Então, o ideal é ter uma política de utilização de dados, de preservação de dados. Preciso adotar novos procedimentos. Muito provavelmente, para me adequar completamente à lei, os procedimentos que eu tinha previstos dentro da minha empresa, eu vou ter que modificar, né, para não infringir a Lei Geral de Proteção de Dados. Vou ter que identificar como é que eu faço essa gestão desses dados para poder assegurar que os dados estarão seguros e tenho que permitir o acesso do titular dos dados, né, a partir dessa demanda que vai ser questionada, né, que vai ser pedida ao DPO, que é o nosso encarregado de proteção de dados. E, por fim, para a gente terminar, como evitar e resolver os problemas de exposição indevida de dados, né? Tem uma sequência de atos que a gente pode fazer que são fundamentais para a gente assegurar, né, que essa exposição ela não vai ser indevida. Então, como resolver? Como evitar e resolver esses problemas? Primeiro eu preciso mapear, né? Eu preciso, dentro da minha empresa, mapear onde é que eu tenho exposição de dados. Então, numa empresa do parque tecnológico, eu imagino que a maioria dos dados, ela seja recebida a partir de meios tecnológicos. Então, eu tenho e-mail, eu tenho WhatsApp, eu tenho Telegram, eu tenho inúmeras formas de
coleta desses dados. Armazenamento, onde é que estão esses dados? Eles estão numa máquina física, eles estão na nuvem, onde é que eles estão? Né? Então, primeiro eu preciso mapear os dados. Que tipo de dados eu tenho, onde é que eles estão? Eu tenho dados de colaboradores. Onde é que estão os dados dos colaboradores? Eles ficam numa outra máquina, eles ficam num outro lugar. Segundo, eu preciso nomear um encarregado, que é o tal do DPO. Preciso saber quem é que vai ser essa pessoa que vai fazer esse intercâmbio entre o titular dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Terceiro, eu preciso criar e implementar programas. A partir desse mapeamento, eu consigo identificar quais são as necessidades e criar e implementar programas de proteção de dados. Preciso implementar uma gestão também de proteção de dados e ficar em constante avaliação, né? Ver se esses programas que eu adotei, se eles são suficientes para me assegurar um uso seguro, um tratamento seguro desses dados. Era isso, basicamente, a ideia era fazer essa apresentação geral. Espero que tenha esclarecido as dúvidas e estou aí à disposição para a gente bater um papo. Tem perguntas enormes aqui. Tá certo. Professora, obrigado pela exposição. Também estava tentando apurar aqui a pergunta do pessoal. Fiz algumas anotações aqui que de repente posso dar uma ajuda. A Luciana, ela perguntou inicialmente sobre a questão da biometria, né? Então, você teria alguns exemplos sobre política de banco de dados nesse sentido para dados sensíveis, né? Na verdade, ela fala que lembrou dos bancos, né? Eu não sei o que seriam os bancos de dados, as agências bancárias, etc., que fazem essas coletas muitas vezes. Se você conhece algum exemplo dessa política de bancos para dados sensíveis? Na verdade, o que eu preciso é me assegurar de que aqueles dados estão guardados num lugar seguro e tenho que garantir a segurança do uso daqueles dados, né? Então, eu tenho que tenho que conhecer bem os parceiros com quem eu me relaciono para garantir a segurança daqueles dados. Eu fico imaginando uma academia ou um banco, eles não necessariamente vão desenvolver um software próprio para a utilização da biometria, né? Uma academia certamente não, ela vai comprar um software, então ela tem que saber a política de proteção de dados dessa empresa que ela vai comprar. A ideia da Lei Geral de Proteção de Dados é criar essa rede de proteção e de confiança. A maior auditoria, na verdade, quem vai fazer é o próprio usuário, a própria empresa, porque ela só vai querer se relacionar, como ela se responsabiliza por aqueles dados, ela só vai querer se relacionar com outras empresas que tenham essa ideia de proteção, né? Que passem por essa auditoria e que tenham um esquema de segurança de dados muito, muito forte. Então, não entendi muito bem se ela está falando de bancos ou bancos de dados, mas a ideia é essa, eu tenho que assegurar a segurança daqueles dados. Não é que eu não posso utilizar. Quando a pessoa se inscreve na academia, ela sabe que a forma de ingresso para a academia é a utilização da biometria. Ela me autoriza a utilizar aquela biometria única e exclusivamente para permitir o ingresso na academia. Eu não posso pegar aquele dado e fornecer, por exemplo, para uma outra utilidade, para uma outra empresa. Eu não posso fazer isso. Perfeito. A Luciana ainda pergunta também a questão dos dados sensíveis em relação a concursos públicos, né? Então, a gente tem, às vezes, a dimensão, candidatos que participaram por exemplo, cota racial, coisas do tipo que se adequam à questão dos dados sensíveis, né? Como é que a LGPD interpreta dessa forma? Olha, com relação à cota racial, a gente tem como justificar por uma das bases legais, que é o cumprimento de obrigação legal, né? Então, dá para eu sempre tenho que enquadrar, Luciana, em uma das bases legais. Então, eu tenho sempre que pegar o problema concreto, né, e tentar enquadrar em uma daquelas bases legais. As bases legais mais difíceis de enquadramento, porque elas dependem de situações muito específicas, são aquelas duas que eu falei, que é o consentimento e o legítimo interesse, porque aí elas são mais subjetivas. Mas tem outras que são muito objetivas, né? Cumprimento de obrigação legal, ela é muito objetiva. Então, penso que a Comperg e a EPSER, elas conseguem se sair, nesses casos aí, pelo cumprimento de obrigação legal. Perfeito. A Amanda, ela pergunta sobre a questão, uma perspectiva sua, professora, prática, né? Na hora de fiscalizar ou, tipo,
ter a atribuição das sanções às empresas que estejam desrespeitando? Do seu ponto de vista, vão ser os órgãos fiscalizadores os mais responsáveis por isso, ou o próprio consumidor denunciar e, de fato, qual que é a sua perspectiva? Olha, Amanda, a gente já teve um caso, a parte de fiscalização pelo poder público ainda não começou, né? É daqui a um ano só em agosto do ano que vem que vai começar. Tanto é que a autoridade nacional ela foi estabelecida só em outubro, muito embora a lei tenha entrado em vigor em agosto. Mas eu acho, é muito cedo para a gente dizer, mas eu acho que essa atuação de toda a sociedade em torno da aplicação da lei, porque a lei é muito importante, todos nós somos pessoas físicas e queremos ter os nossos dados protegidos, né? E isso não impede o desenvolvimento tecnológico, não impede a inovação, só traz algumas responsabilidades, né? Você vai usar meus dados, ok, eu quero saber para quê e como, né? Já que os dados são meus, eu tenho que saber, é a tal da autodeterminação. Por isso que é legal a gente saber esses princípios, esses fundamentos, para a gente entender a lógica da lei. Então, acho que o próprio titular, né, que aí você colocou como consumidor, a atitude dele também é muito importante. A gente teve, o mês passado, a primeira condenação, que foi chamada, né, a primeira condenação com base na Lei Geral de Proteção de Dados. Quem foi condenado? Na verdade, foi por um ato praticado até antes da vigência da lei, mas, como eu disse, a gente tem outros instrumentos que protegem os dados pessoais. Quem foi condenado foi uma construtora, e ela foi condenada por quê? Porque o cara foi lá, comprou um apartamento e no documento ele coloca todos os dados pessoais dele, inclusive o e-mail e o telefone. E ele começou a receber um monte de propaganda de móvel, de vidro, de louça, de loja de design, de arquiteto, todos serviços relacionados com o apartamento que ele comprou. Mas ele não autorizou a utilização daqueles dados para entrega a parceiros, entrega que normalmente é onerosa, né? Ela não é gratuita. Ou seja, a pessoa tem acesso aos seus dados porque é necessário, absolutamente necessário. Então, para eu poder fazer um contrato de compra e venda, eu tenho que colocar meus dados pessoais. Mas eu não quero que meus dados sejam utilizados para nenhuma outra finalidade, né? Então, essa venda de dados que aconteceu, ela gerou a condenação dessa construtora com base na LGPD, mesmo sem existir a fiscalização. A fiscalização do poder público, ela é mais relevante porque ela pode aplicar aquelas penalidades, né, que é a multa, a advertência, bloqueio de dados, né, ou a própria destruição dos dados da empresa. Mas eu acho que a fiscalização feita pela própria sociedade, ela vai ser importante nesse primeiro momento para fazer com que a lei seja levada a sério e para criar essa rede de respeito à proteção dos dados pessoais. Perfeito. Professora, o João Paulo, ele aponta um trade-off, no ponto de vista dele aqui, entre a possibilidade de exclusão, anonimização, que a LGPD dá, com também a necessidade de, dentro da segurança de informação, você abrir a empresa para auditorias, né? Então, eu entendo que ele talvez seja interpretado assim: o usuário pode me pedir a exclusão de dados, só que eu posso ser, por exemplo, ter que responder uma auditoria, e para responder a auditoria eu preciso ter a identificação. Como é que isso se aplica aí num balanço? Na base legal de legítimo interesse. Então, por exemplo, se você é um contador, você precisa guardar aqueles dados daquela pessoa que você fez, por exemplo, a declaração de imposto de renda dela. Você vai guardar todos aqueles dados por 5 anos. Por quê? Porque essa pessoa pode ser chamada, né, a prestar esclarecimento sobre aquela declaração de imposto de renda por 5 anos. Você já prestou um serviço para ela, mas você vai guardar. Por quê? Porque você pode ser acionado, inclusive judicialmente, por conta daquele serviço que você prestou. Então, aí a gente tem um legítimo interesse. Isso não lhe retira a necessidade de guardar de uma forma segura, mas é uma base legal que te permite armazenar esses dados. Agora, armazenar só porque eu quero, porque eu quero ter esse banco de dados, porque eu acho legal, acho bonito, acho bacana falar que eu tenho um banco de dados com 2 milhões de pessoas cadastradas ali. Isso você não pode, né? Porque você não tem necessidade de guardar aquilo. Então, se você precisa para uma auditoria, você tem a necessidade de guardar aqueles dados. E aí você pode guardar, com segurança, né? Mas você pode guardar. Perfeito. Temos uma última questão. A Gabriela faz: considerando o universo das empresas de pequeno e médio porte, como se dará a questão do encarregado? Poderá ser alguém da própria empresa, exemplo, sócio? Poderemos ter mais de um encarregado por empresa? E eu até aproveito a pergunta, eu tinha anotado essa daqui, exatamente se o DPO, se a figura do DPO poderia ser terceirizado. Pode. E eu imagino que para empresas de pequeno e médio porte,
o que vai acontecer vai ser essa terceirização. E também é uma possibilidade de aumento de mercado de trabalho aí, que é a pessoa ser DPO, né? É uma responsabilidade grande, mas é um trabalho que tem que ser feito com seriedade. E a pessoa ela tem que conhecer os mecanismos da própria empresa e tem que conhecer também a lei, né? Tem que conhecer todo esse arcabouço aí de fundamentos, de princípios e de bases legais que a lei traz. O encarregado, ele é uma figura muito importante, né? Porque ele faz justamente essa troca de informações entre o titular e a empresa e entre a autoridade de proteção de dados e a empresa. Então, ele é uma figura importante. Tem alguns impedimentos. Então, por exemplo, eu não posso ser encarregado e ser controlador. Por quê? Porque tem um conflito de interesses ali, né? Porque eu vou querer me defender. Eu não posso ser encarregado e ser advogado da empresa. Tem conflito de interesses. Tá? Então, o encarregado ele tem que ser uma pessoa isenta. Por isso que eu dei o exemplo do ouvidor, porque o ouvidor é essa pessoa isenta, né? A função dele é justamente manter, ele é quase que um auditor interno. Então, o encarregado, ele é mais ou menos isso. Ele vai manter o equilíbrio ali da transparência com relação ao uso de dados. Mas é terceirizado, sim. Nesse sentido, até a última ela complementou, se o DPO seria uma pessoa jurídica ou poderia ser física? Pode ser física, pode ser uma pessoa física. Você pode contratar um encarregado. Luiz de França traz aqui: se uma empresa sediada fora do Brasil está sujeita à regulamentação da LGPD. Não, a não ser que ela faça coleta de dados no Brasil. Tá? A delimitação territorial é de dados coletados no Brasil. Tá? Então, se a empresa é uma empresa estrangeira, mas tem coleta de dados no Brasil, então ela vai responder pela LGPD, porque a gente tem até como acioná-la, né? É difícil uma empresa sediada no exterior que faça coleta de dados no Brasil, vai ser difícil a gente acioná-la, mas ela está passível, sim, a incidência da LGPD. Tá? O que delimita a aplicação é a coleta de dados no Brasil. Perfeito. Bom, ele até colocou que essa parte que não entendeu, mas eu acredito que tenha ficado esclarecido nessa última. Tem uma aqui, professor, até o pessoal colocou, mas eu acho que pode ter uma repercussão geral até para o nosso público, que é assim, né? No trabalho nosso aí com empresas e startups, o que a senhora disse, por exemplo, né, de eu ter, por exemplo, uma base de dados, basicamente ali com um nome e um e-mail, e vou tentar vender o meu produto, é uma das estratégias mais utilizadas, que é o que a gente chama ali de até testar o MVP, né? Você o produto tem aderência, tem mercado, você às vezes entrega uma parte gratuita, que lá na frente você vai oferecer algo um pouco mais já com valor agregado e cobrar por aquilo. E uma vida da startup às vezes pode ser muito curta, né? Ou seja, eu pego aqueles dados, uso para uma campanha, por exemplo, não funcionou, às vezes nem CNPJ eu tenho, ou seja, só um projeto ali de empresa começando. Aí, como é que é essa questão da responsabilização caso a startup não exista mais, por exemplo, ela foi acionada posterior, por exemplo, encerramento do CNPJ, ou ela nem chegou a se formalizar como uma startup? Como é que a gente pode entender aí essa preocupação com a LGPD também para... Então, existe a possibilidade de responsabilização dos sócios, né? Então, se tiver multa, por exemplo, essa multa pode passar para a pessoa dos sócios. Como eu disse, eu não sei, a gente ainda não sabe como vai ser a aplicação da lei em termos de fiscalização pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a gente não sabe ainda como é que vai ser o rigor. Imagino eu que para essa lei funcionar nesses termos, né, para fins de fiscalização, o início vai ser bastante rigoroso. Mas, de qualquer forma, se houver infringência LGPD, o próprio consumidor que se sentir ofendido, ele já pode acionar. E acionando, ele é protegido também pelo Código de Defesa do Consumidor. E aí a gente pode pedir a desconsideração da personalidade jurídica, ainda que exista a pessoa jurídica, né? Se houve um mau uso, se a pessoa jurídica estava sendo usada para poder infringir a lei, aí pode se pedir a responsabilização dos sócios. E se a pessoa jurídica não está formalizada e houver algum tipo de responsabilização, os sócios, sim, podem ser responsabilizados. Perfeito.
Eu vou pegar, tem duas últimas questões, pessoal, a gente já está chegando aqui 1h30, eu vou tentar formulá-las na mesma, né? A Gabriela pergunta sobre a adequação da GPDR, no caso de uma empresa nossa atuar, por exemplo, com dados pessoais europeus, e o Luiz ainda permanece nessa questão. O que significaria, por exemplo, coletar dados no Brasil? Então, sou sediado no interior, no exterior, né? Qual é a ação que caracteriza que ele está coletando dados no Brasil? Pessoas residentes no Brasil, né? Eu estou coletando dados de pessoas que são residentes no Brasil. Então, isso é coletar dados no Brasil, tá? Quanto à adaptação à GPDR, se eu faço negócio com empresas europeias, eu vou precisar estar adequada à lei de proteção de dados europeia para que aquelas empresas queiram fazer negócio comigo, porque elas respondem lá. Tá? Então, a nossa lei, em alguns momentos, ela é mais rígida, como eu disse, né? Porque pessoa física ela é responsabilizada e lá não. Mas eu preciso estar adequado para poder fazer negócio. Então, por isso que eu acho que essa auditoria entre as próprias empresas, ela que vai acabar dando o toque, né, de aplicação da LGPD, porque fugiu o nome agora, mas é uma espécie de adequação necessária, porque a partir do momento que eu faço um negócio com outra empresa, eu tenho que estar adequado para poder, porque eu me responsabilizo. Então, nenhuma empresa vai querer se responsabilizar por atitudes de uma empresa que ela sabe que não é muito rigorosa com proteção de dados. Eu não vou querer fazer negócio com essa empresa, porque a partir do momento em que eu forneço dados para essa empresa, eu vou me responsabilizar por esses dados. Se autorregula nesse sentido. Exatamente. Eu acho que essa autorregulação ela vai acabar acontecendo, porque eu não vou querer fazer negócio com uma empresa que não protege dados. Perfeito, perfeito. Bom, professor, eu acho que foi ótimo, viu? Deu para ver o quanto o assunto não vou dizer polêmico, mas ainda gera dúvidas, né? Gera muitas questões, né? Queria aqui, em nome do Parque, da Incubadora de Nova Metrópole, agradecer pela gentileza dessa webinar conosco, também aqui aos participantes, a gente chegou a quase todo momento ter mais de 40 pessoas aqui conectadas conosco, então acho que todos que se inscreveram participaram de alguma forma. Então, estendo também um agradecimento aos que estiveram aqui, estão até o momento. Obrigado por terem prestigiado, né, essa ação aí do Parque da Incubadora, em conjunto com a professora Ana Beatriz, gentilmente esteve aqui tentando nos ajudar a interpretar melhor essa lei que vai nos impactar diretamente aí nos nossos negócios de tecnologia de informação e vários outros. E é isso, professora. Muito obrigado, então. Quiser deixar alguma palavra, alguma coisa, um contato também para o pessoal poder lhe procurar, fique à vontade. Eu que agradeço. Como eu disse, eu acho muito importante, né? Eu sou professora da UFRN há muito tempo e eu sei da importância, né, do Parque Tecnológico, do Instituto Metrópole Digital. Sou professora do Instituto também, num curso de especialização de inovação tecnológica. Então, eu acho muito importante, né, que a gente esteja preparado, né, que a gente esteja adaptado para viabilizar os negócios, né, do Parque Tecnológico. Estou à disposição para colaborar. Quem quiser entrar em contato comigo, eu deixei no último e-mail, no último slide, né, tinha o meu e-mail, beatriz@freirepignataro.com.br, ou no meu Instagram, que é @AnaBeatrizPresgrave. É muito fácil me contactar. Eu estou à disposição aí para quem quiser tirar mais alguma dúvida aí. Perfeito, então. Então, novamente, nosso agradecimento. Pessoal, obrigado por estar aqui. Vou encerrar aqui a gravação nesse momento e, obviamente, esse conteúdo vai ficar lá em alguns dias disponível no nosso YouTube também. A gente pode disseminar isso daí para a nossa rede de contatos, tá bom? Obrigado. Perfeito. Obrigada. Tchau.